Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 27 de agosto de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pedia para todos os juízes conformarem a presença do sistema do EPAT. Todos os juízes já conformaram a presença, eu vou iniciar a sessão no sistema. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Estou começando com o processo de Interlock, Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Implantológicos Limitada. É um recurso misto. Relator é o Dr. Carlos Henrique. Há protesto de sustentação oral. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos nos apresenta os autos. Muito obrigado, presidente. Novamente, bom dia a todos. O auto é composto de uma infração. Deixou de pagar esse mês montante de valor de tanto, nos períodos constantes no demonstrativo, por emissão das notas fiscais eletrônicas nele relacionadas, referente a operações tributárias como isentas, conforme se comprova pelas cópias de documentos demonstrativos e relatórios circunstanciais juntados. Anexos, o agente fiscal juntou vários documentos. Inconformada com a laboratória de infração recorrente, apresentou defesa de folhas 1439 a 1503. A autoridade se manifestou rebatendo os argumentos da empresa recorrente, requerendo manifestação integral do auto de infração, juntando as folhas 1669 e 1877, novo demonstrativo de imposto devido e resumo mensal, e novo demonstrativo de imposto devido de operações com produtos Ostengen NCM 3004 9099, com as correções e dos valores, considerando os descontos inconstitucionais, como alegou a empresa recorrente em sua defesa. Houve a conversão de diligência para que a empresa recorrente se manifestasse sobre os demonstrativos juntados, tendo a mencionada empresa requerida prazo de 30 dias para análise e manifestação sobre os demonstrativos juntados de florestais, tendo tal requerimento sido atendido e concedido prazo pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa. A empresa se manifestou afirmando que a retificação realizada por meio de cumprimento de diligência além de não constituir instrumento hábil para validar o lançamento defeituoso, ainda manteve outros erros igualmente sanáveis na apuração do crédito tributário, reforçando a fragilidade e inegável nulidade que comete o lançamento, reiterando o pedido para que fosse declarado materialmente nulo o auto de infração ou improcedente o referido auto de infração. No parecer da representação fiscal, declarou cumprida a diligência, estando o processo apto para retornar à delegacia tributária de julgamento. A decisão de primeira instância de Florestais julgou parcialmente procedente o auto de infração, determinando a exclusão dos valores referentes aos descontos incondicionais, conforme demonstrativo de folhas 1669 e 1877, do valor do débito fiscal, tendo a Fazenda Pública recorrido de ofício. A representação fiscal opinou pelo não provimento do recurso de ofício, para que o valor da autuação fosse reduzido nos exatos termos definidos pela decisão de primeira instância recorrida, A empresa recorrente apresentou recurso ordinário para esse egresso tribunal depositário, repisando os argumentos apresentados em sua defesa em relação à parte do auto de infração que foi mantida pela decisão de primeira instância e suas contras-razões de recurso de ofício. A representação fiscal apresentou parecer e suas contras-razões do recurso ordinário, rebatendo os argumentos da recorrente, se posicionando pelo não provimento do referido recurso, mas requerendo a aplicação da súmula 10 deste egresso tribunal depositário para limitar os juros incidentes de crédito tributário lançado ao auto de infração inicial à taxa de incidência do tributo tributário. Esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Vitor, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o doutor Carlos, agradecer pelo relatório preciso e sucinto, que bem delimita a matéria sobre julgamento. Também aproveitar o ensejo para cumprimentar o doutor Inácio, presidente, o doutor Eduardo, o doutor Rafael, o doutor Pedro também, e a doutora Mariana. O Jailson já havia cumprimentado. Então, se me permite, doutor Carlos e doutor Inácio, eu gostaria de compartilhar um PowerPoint, porque a gente até tem um processo bastante parecido que
foi julgado na semana passada, na terceira Câmara Julgadora, e acredito que o PowerPoint ele vai ajudar, vai tornar bastante didática a minha apresentação. Eu posso tomar a liberdade de compartilhar a tela, doutores? Sim, à vontade. Muito obrigado. Os senhores já estão tendo acesso à imagem do PowerPoint? Sim. Tudo bem, então vamos lá. Na realidade, então, nós temos aqui, estamos diante de uma hipótese de um recurso misto. Então, como bem colocado pelo Dr. Carlos, existe também uma retificação levada a efeito por parte do próprio agente fiscal de rendas autuante, no sentido de deduzir do montante autuado, da base de cálculo autuada, os descontos incondicionais. Então, isso foi objeto de um recurso de ofício, submetido a essa douta Câmara, a primeira Câmara Julgadora, mas a própria representação fiscal se manifesta nas folhas de 2207 a 2212, concordando, não há por que prover o recurso de ofício, dado que se trata efetivamente de hipótese que renderia ensejo, então, a dedução do montante autuado. Então, no primeiro aspecto, não vou me ater aos aspectos ventilados no recurso de ofício, justamente porque não existe mais controvérsia a respeito desse aspecto. Então, nessa medida, eu vou me ater em minha sustentação oral no que tange ao recurso ordinário, esse sim, absolutamente complexo. Então, em razão disso, nós tomamos a liberdade de produzir 31 slides, desculpa, 21 slides, mas nos meus 15 minutos eu acredito que eu vou tentar ser, como eu disse na largada, bastante conciso dentro do que o caso permite. Nos parece que a questão é de ordem factual, probatória, porque, a rigor, o que nós temos é um auto de infração lavrado, porque o fisco entende que o NCM, adotado pelo contribuinte autuado, a Intraloc, deveria ser outro. Então, em resumo, a lide, se podemos dizer assim, diz respeito ao enquadramento levado a efeito pelo fisco estadual paulista, o produto Osteogen, como bem colocado pelo Dr. Carlos Henrique, como se medicamento fosse. Em sendo medicamento, ele não faz jus à isenção do ICMS preconizada pelo convênio número 1 de 99. Então, a discussão trazida à baila, de fato, diz respeito a isso, ou seja, o produto Osteogen possui um princípio ativo, produz alteração metabólica no organismo, né? E que teria o condão de transformá-lo num medicamento, né? Então, essa é a visão trazida pelo fisco, tá? Neste auto de fração, inclusive alterando a classificação adotada pelo contribuinte com base em laudo produzido pela Receita Federal, inclusive processo que vem obtendo desde sempre liberação alfandegária, inclusive no canal vermelho, classificação adotada não só pela Anvisa, mas como pela própria Receita Federal em laudo técnico produzido no bojo do presente processo. A gente até fala um pouco, a doutora Karen teve a oportunidade de sustentar no processo da terceira Câmara, ela fala muito sobre essa questão atinente ao fato de o fisco estadual paulista pretender alterar uma classificação adotada pela própria Receita Federal do Brasil, que é o órgão competente. Caso se entenda que a Receita não é competente, então que seja a Anvisa. Então, vou tratar um pouco também do fato de que a própria Anvisa, que é o órgão técnico, não trata como medicamento, mas sim como um produto para a saúde e correlato, que não possui um princípio ativo, que nesta medida não pode ser enquadrado como medicamento. Se não é medicamento, é um cimento para reconstituição óssea, então ele faz jus à isenção do convênio, logo o auto é insubsistente. Eu acho que essas considerações preliminares tentam traçar justamente as diretrizes que conduziram e nortearam a elaboração do recurso ordinário e desde a defesa também, porque, diferentemente do que sustenta o fisco, de fato, não há como se sustentar de maneira robusta, inclusive não há elementos técnicos que justifiquem a adoção do entendimento de que se trata de um medicamento. O produto, eu vou passar também por isso, mas essa era na verdade, uma introdução. O produto, ele tem a finalidade de reparar e tratar imperfeições e defeitos ósseos. Então, o fisco entende que, nesta medida, ele seria um substituto de enxerto ósseo e, como tal, enquadrável no 3004-90. Portanto, se trataria de um medicamento. Pois bem, então aqui no slide de número 4, a gente traz a questão referente ao laudo que eu coloquei, que foi produzido pelo fisco federal, tá? Então, a Receita Federal do Brasil tinha dúvidas acerca da classificação do Osteogen, então ela solicita uma assistência técnica oficial. Isso foi um laudo produzido a pedido da Receita Federal do Brasil em 2008, e ele, de fato, a DTJ fala, mas o laudo da Receita não tem competência para trazer classificação fiscal, mas ela tem a competência para trazer aspectos inerentes à classificação do produto, né?
E aqui eu tomo liberdade também de já passar aqui para o slide 12, porque o laudo justamente fala sobre o comparativo da fórmula molecular. Então, a rigor, aqui o que o laudo diz é que o produto não possui, o osteogen, sulfato de cálcio, e sim ortofosfato tricálcico. Aqui, esse sulfato de cálcio que a gente coloca aqui é o que teria o condão de transformá-lo em medicamento. Mas o laudo produzido pela Receita diz que não possui esta característica. Por isso que eu falei de matéria fática. Nós temos um laudo produzido a pedido da Receita Federal dizendo que este produto autuado, o osteogen, não possui sulfato de cálcio, mas sim fosfato de cálcio, que daí ele tem um outro nome também, que é o ortofosfato tricálcico. Então, é um aspecto absolutamente técnico. Esse laudo está anexado nas folhas 697 do processo. Então, eu retorno aqui para o slide 4 para dizer qual é a premissa fática de número 1. Existe um laudo produzido em prol da recorrente que atesta que se trata de um produto para a saúde e é correlato classificado no 3006-4020. Aí a DTJ coloca, mas tem soluções de consulta com COSIT que mostram que se trata de um produto que é o substituto de enxerto ósseo que deveria se classificar como se medicamento fosse. Então, essa é uma premissa fática que a gente já rebate, porque essas soluções de consulta tratam de produtos distintos, né? De produtos de origem orgânica, não de origem sintética. Inclusive, o produto Osteogen, ele possui a origem sintética, e ele não exige que a sua importação se dê com viés de esterilidade. Ele é importado a granel para venda a retalho, diferentemente dos produtos tratados nessas três soluções de consulta que a DTJ disse que seriam aplicáveis ao presente feito. Então, quer dizer, a natureza é distinta, porquanto a origem é orgânica. Naquele caso, analisado pelas soluções de consulta COSIT, a origem era um osso bovino, né? A importação se dá em estado de esterilidade justamente para que evite a introdução no Brasil de doenças de ordem sanitária. Então, existe um controle muito maior por parte da Anvisa para estes tipos de produto. Não por outro motivo, ele é tratado como medicamento, aqueles produtos, objeto daquelas soluções de consulta, porquanto absolutamente compatíveis com medicamentos. Então, o laudo da Receita Federal justamente contrapõe este aspecto, porque ele justamente deixa muito claro que as características do produto Osteogen não se confundem com aqueles trazidos à baila, inclusive nestas soluções de consulta que o DTJ pretende fazer aplicáveis ao presente feito. Então, esta premissa fática número 1 diz respeito a este laudo da Receita, produzido a pedido da Receita Federal do Brasil. No slide 5, senhores, a gente gostaria de trazer uma segunda premissa fática que diz respeito ao fato de que, olha, estes produtos, inclusive aqui a gente trouxe nas folhas 705, caso tenha interesse em verificar a documentação anexada aos autos, essa declaração de importação de folha 705 denota que foi submetido ao canal vermelho, vale dizer, os produtos foram submetidos à verificação física, inclusive, sempre foram liberados na alfândega, com a classificação adotada, repita-se, 3006-4020, que leva à isenção, repito, prevista no convênio número 1 de 99. Então, é uma segunda premissa fática, porque, de fato, se houve uma verificação física por parte do órgão competente alfandegário, com base em laudo técnico produzido pela Receita Federal, e houve a chancela, conforme a gente pode ver neste outro slide, ou seja, trata-se de um cimento para reconstituição óssea. E o produto, repito, classificação tarifária 3006-4020. Então, digamos que seria uma segunda premissa fática, a sua submissão ao canal vermelho, conforme se verifica no slide número 6. Aqui, a partir do slide de número 7, a gente faz um confronto, em verdade, a respeito das características que o fisco e a DTJ entendem aplicáveis ao produto e o contraponto em vermelho. Em vermelho, a gente traz o contraponto. Então, existem três aspectos. O primeiro deles, a DTJ e o fisco, sem qualquer prova técnica neste sentido, diz que o produto é constituído por sulfato de cálcio. Eu já coloquei que existe um laudo dizendo que justamente não tem sulfato de cálcio, ele possui ortofosfato tricálcico ou, em outras palavras, o fosfato de cálcio. Segundo aspecto, qualidade cirúrgica. Tudo bem, tem qualidade cirúrgica, isso não altera a classificação isentiva. E o terceiro aspecto, que é o fato de que a DTJ diz que o produto é reabsorvido pelo organismo, mas a gente tem informações técnicas trazidos inclusive do manual técnico do produto, dizendo que o osteogen não é integralmente substituído pelo tecido ósseo e, nesta medida, não pode ser enquadrável
como se medicamento fosse, até porque, repito, não possui o princípio ativo, ou seja, resta demonstrada a absoluta distinção entre os referidos produtos. E aí me parece que os slides mais importantes e que colocam uma pá de cal em nosso sentir a respeito da divergência entre o produto Osteogen e os medicamentos são o slide 8 e o 9. Por quê? Aqui no 3006, a gente traz aqui até o sinalzinho de igual, porque a gente faz o confronto entre o que a NASH diz sobre a posição 3006. Exemplo, apresenta-se em pó ou sob forma de tablete. Aparência do Osteogen, pó branco. Geralmente acondicionado em embalagem com instrução de uso. Osteogen, acondicionado em seringa plástica ou flaconete de vidro. Aqui, mais uma vez, um terceiro aspecto de igualdade. A presente posição abrange o cimento para reconstituição óssea, que contém geralmente um endurecedor e um ativador, que são utilizados, por exemplo, para fixar implante protético ao osso existente. Estes cimentos endurecem geralmente a temperatura do osso humano. Vale dizer aqui, o cimento para reconstituição óssea, que geralmente apresenta agente endurecedor e ativador, é justamente uma das características do Osteogen. Mas, realmente, aqui a grande distinção é que o próprio NASH, no código 3006, ela deixa muito claro que se excluem desta posição os produtos, substituto de enxerto ósseo, que sejam fabricados a partir de sulfato de cálcio. E eu já coloquei aqui que o sulfato de cálcio não se encontra presente na composição do Osteogen, conforme o laudo produzido. Então, aqui já resta demonstrado que eu não estou na hipótese de exclusão trazida justamente na posição 3006. Lá do outro, importante colocar que, em relação especificamente ao 3004, que é a classificação pretendida pela autoridade fazendária, está aqui no slide 9, ela deixa muito claro que existe uma hipótese de exclusão do 3004 e eu estou na hipótese de exclusão. Qual seja? Aquele cimento para reconstituição óssea que contenha um endurecedor e um ativador. É justamente a nossa hipótese, vale dizer. Nestes casos, a própria NASH referencia que a posição adequada seria a 3006, que é justamente a posição adotada pela autuada Intralock. Nos slides 10 e 11, nós trazemos aspectos referentes à finalidade, à constituição. Aqui no 11, a apresentação, a definição e o enquadramento da Anvisa. Parece que em relação à finalidade, que seria o aspecto mais importante, a gente traz aqui um pouco da posição 3006, que é a que a gente pretende que seja aplicável. Então aqui a gente tem a finalidade de obturação dentária ou reconstituição óssea de acordo com a NASH. É justamente o nosso caso do Osteogen. Ele repara e trata imperfeições e defeitos ósseos em variadas localizações e atua como arcabouço para a ósseo-condução. E aqui o 3004, em sentido oposto, e que trata dos medicamentos, deixa muito claro que são medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profiláticos. Na Constituição, aqui mais uma vez, né, a gente percebe que o Osteogen ele tem na sua composição o ortofosfato tricálcico, que não é o caso do sulfato, diferentemente, né, do sulfato de cálcio, que é a composição dos medicamentos. Especificamente no que tange a esses três aspectos ventilados no slide de número 11, o que mais chama a atenção justamente é o enquadramento da própria Anvisa, que está no quadrinho de baixo, na última linha. Aqui a gente coloca o Osteogen como produto enquadrado pela Anvisa como correlato, isto é, produto para saúde e correlato, e que não possui, por conseguinte, princípio ativo. Então, na NASH, justamente é o que se trata a presente hipótese, produto para a saúde, diferente do 3004, que é o medicamento que detém o quê? Princípio ativo. Então, por isso que a gente conclui que são produtos absolutamente diferentes. Então, especificamente sobre as, digamos, qualidades técnicas do Osteogen, atestadas por laudo pericial e pela própria Anvisa, a gente tem aqui uma diferença, seja no que tange a finalidade, seja no que concerne a sua constituição, a apresentação, definição e, por conseguinte, e por corolário, o enquadramento na própria Anvisa. Não por outro motivo, aqui no slide de número 12, a gente, mais uma vez, traz à baila o laudo produzido pela Receita Federal, trazendo a distinção entre a composição do produto. O fosfato de cálcio nada mais é do que o ortofosfato tricálcico, repito, é a composição do Osteogen atestado em laudo, diferente do sulfato de cálcio. E interessante também observar que a TEC, que é um sistema que alimenta a NASH, ela própria remete ao tratamento administrativo conferido pela Anvisa.
quando ela referencia o código 300640. Então, aqui a gente fez um vermelhinho para mostrar a TEC dizendo consultar tratamento administrativo / legislação da Anvisa no anexo 1. E a legislação da Anvisa vai justamente neste sentido, que é o que a gente traz no slide de número 14, ou seja, todas as normas jurídicas produzidas no âmbito da Anvisa são tendentes a enquadrar o nosso produto como, e esta foi a autorização concedida pela Anvisa para nacionalizar e comercializar o Osteogen como produto correlato para a saúde, que não possui princípio ativo, e eu não tenho autorização da Anvisa para tratá-lo como se medicamento fosse. Eu nem posso fazê-lo. A Receita Federal também não me deixa. Apenas o fisco estadual que entende de maneira distinta e sem qualquer respaldo técnico, suporte probatório, desnatura a nossa classificação fiscal. Então, isso consta não só na Resolução 895 de 2014, o próprio site da Anvisa demonstra que ela enquadra o Osteogen na categoria produto para a saúde, e aqui a gente tem o registro na Anvisa no 3006-4020, que é o nosso slide, então, de número 14. Então, aqui no slide de número 15, eu falo um pouco do que eu já adiantei, que é sobre a falta de prova, sobre a classificação adotada pelo contribuinte. Então, se houvesse uma prova, poderia ser contraditada. Como não há prova, então se tem um vício de motivação do auto, conforme precedente do CARF do ano de 2018, que é uma motivação inadequada que enseja, por conseguinte, a nulidade ou a insubsistência do auto no que tange ao mérito. Então, não por outro motivo, a gente traz também precedentes colacionados do Superior Tribunal de Justiça, em caso muito parecido com o presente, dizendo que não pertence às atribuições fiscais e aduaneiras alterar a classificação de um produto, inclusive porque os seus agentes não dispõem de conhecimento técnico científico exigido para esse mistério. Então, como o agente fiscal de rendas não possui a competência técnica, ele poderia trazer algum elemento probatório que fizesse, que embasasse a sua posição, o que não aconteceu. Então, o precedente colacionado da primeira turma do STJ, corroborado pelo precedente do TRF da terceira região, tratando da importação de uma reclassificação fiscal também de um produto parecido, aqui no caso, um enxerto ósseo, também naquele caso o fisco pretendia a reclassificação para tratá-lo como se medicamento fosse, mas o TRF da terceira região, no aspecto aqui trazido à baila no item 4, diz que não se afigura razoável o ato de autoridade impetrada de exigir reclassificação do produto importado pelo impetrante máximo e considerando ter a Anvisa autorizado o licenciamento prévio na qualidade de material de uso médico. Então vejam, senhores, se eu adoto uma reclassificação do meu produto tal qual preconizado pelo fisco, eu vou ter um problema sério, tanto seja no sentido de obter a liberação alfandegária, seja no sentido de sofrer alguma represália, alguma autuação no âmbito da Anvisa. Eu não possuo autorização para vender medicamento porque não se trata de medicamento. Então, aqui o TRF da terceira região ratifica a posição ora trazida à baila pela recorrente, assim como o STJ o fez no mesmo sentido. Então, aqui, para finalizar, senhores, até pelo tempo que já se está afindando, eu trouxe aqui alguns aspectos trazidos no voto da doutora Mara, da terceira Câmara, que foi um voto que apenas não se sagrou vencedor, tecnicamente dizendo, porque no julgamento levado a efeito pela terceira Câmara julgadora na sessão da semana passada, o que aconteceu? Houve uma deliberação pelo voto de qualidade, por parte do voto do ilustre senhor juiz presidente, então foi uma votação empatada por 2-2, entendeu-se que a decisão da DTJ era nula, por vício de fundamentação naquele outro auto. O auto é idêntico ao presente, apenas difere no que diz respeito aos fatos geradores, ao período. No mais, a autuação é idêntica à presente. Então lá, a gente trouxe aqui um voto da doutora Mara. Eu não posso dizer que ele foi um voto vencido, porque os votos vencedores, digamos assim, pelo voto de qualidade, foram pela nulidade da decisão da DTJ. Eles não ingressaram no mérito. Os únicos que ingressaram no mérito foram a Mara e o outro juiz contribuinte, na terceira Câmara julgadora, entenderam por bem acolher fundamentalmente todos os argumentos que lá são os mesmos daqui, né? Basicamente existe o aspecto referente sobre o canal vermelho, sobre o NCM ter havido a liberação alfandegária com base naquele NCM, né? Com base em toda a verificação física que foi levada a efeito, sobre o laudo pericial ter sido produzido a pedido da própria autoridade competente, que é a Receita Federal do Brasil, sobre o fato de o Osteogen não ser integralmente substituído pelo enxerto ósseo, pelo tecido ósseo, que é uma característica que seria inerente aos medicamentos, e sobre demais aspectos, e principalmente, e finalizando, sobre os aspectos referentes ao fato de a Anvisa classificá-la como produto para a saúde que não possui princípio ativo e que não provoca, por conseguinte, alteração metabólica no organismo do paciente. Então, com essas considerações, eu finalizo a minha apresentação. Gostaria de agradecer aos senhores e me colocar à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, senhores. Agradeço ao Dr. Vitor, Dr. Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vitor, pela bela explanação, bela sustentação. Vou direto ao voto, presidente. Primeiramente, aprecio o recurso de ofício da Fazenda Pública. Ora, a base de cálculo adotada pelo agente fiscal apresenta correções, pois inclui os descontos incondicionais, concedido pelo emitente dos documentos e o próprio agente atuante reconheceu o erro e apresentou novos demonstrativos, tendo a autoridade julgadora de primeira instância julgado parcialmente procedente o auto-infração para exclusão de tais valores. Neste ponto, portanto, razão assiste à empresa atuada, eis que não foram considerados os descontos incondicionais constantes dos documentos fiscais e, portanto, verificado e comprovado um equívoco, inclusive com a concordância do próprio agente fiscal, folha 1669, que deve, neste ponto, ser mantida a decisão proferida em primeira instância. No tocante ao recurso ordinário, preliminarmente, não há que se falar em insubsistência do auto-infração, eis que a capitulação das disposições legais infringidas e da multa estão corretas. Ademais, o auto-infração foi elaborado por autoridade competente, contendo a descrição do fato gerador, matéria tributária, cálculo do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicável, nos termos do artigo 142 do CTN. E as infrações foram perfeitamente descritas de forma clara e objetiva, constando o cálculo do ICMS devido, demonstrativo e débito fiscal. Não há que se falar em revisão de qualquer lançamento do fisco estadual, pois no relatório circunstanciado já constou que em procedimento de desembaraço aduaneiro, a autoridade fiscal federal considerou como correta a classificação de mercadoria ou estrangeiro no NCM 3006-4020, utilizado pela empresa recorrente nas operações objeto deste auto-infração. Não se atentando às notas explicativas do sistema harmonizado e as soluções de consulta e divergência existentes. Vale destacar que ocorreu apenas a interpretação da autoridade fiscal responsável pelo desembaraço e daí por diante seguiu-se apenas a classificação anteriormente utilizada, tendo sido elaborado um laudo técnico solicitado pela própria RFB, Receita Federal do Brasil, mas o laudo evidentemente não traz qualquer informação acerca da classificação fiscal do produto. Informa apenas sobre as características do produto, mostrando sua composição, fórmula química, utilização, de forma resumida, e características e propriedades físico-químicas, não havendo qualquer menção à classificação fiscal da mercadoria a ser utilizada. Ou seja, não há nenhum posicionamento da RFB que possa amparar a posição adotada pela empresa recorrente. Deste modo, não houve revisão de lançamento, mas tão somente foi proferida a decisão em primeira instância administrativa, que resultou a redução do valor exigível favorável à empresa recorrente. Cabe observar ainda que a juntada de novos demonstrativos do valor do débito pelo agente atuante por ocasião de sua manifestação decorreu tão somente da sua aceitação parcial dos argumentos de defesa da recorrente, tendo os tais demonstrativos sido submetidos ao contraditório e através da diligência promovida pelo órgão julgador, de forma prévia à sua decisão final de folhas tais, não existindo qualquer nulidade como alega a recorrente. Relativamente à alegada decadência, não assiste razão, tendo em vista que os fatos e análises abrangem exercício de 2016 e 2020, e o auto-infração foi lavrado em 3/12/2020, folhas 1, e notificado em 4/12/2020, folhas 1436. Assim, não tendo havido o pagamento do imposto por considerar operações tributárias como isentas, o prazo decadencial deve ser seguido da regra do 1731 do CTN, em consoante com o entendimento jurisprudencial do Egresso Superior do Tribunal de Justiça, que considera tal regra quando não há declaração do débito. Não existindo declaração do débito e o respectivo pagamento do imposto, necessária a construção do crédito tributário para o lançamento de ofício, seguindo a regra da decadência no 731 do CTN, que não ocorreu a alegada decadência. No mérito, as alegações da recorrente também não merecem ser acolhidas, pois o órgão competente para determinar a correta classificação fiscal de mercadorias, segundo o NCM, é a Secretaria da Receita Federal. Ao contrário do que alega a empresa recorrente, não existe nenhuma invasão de competência estadual sobre a esfera federal. Nesse ponto, vale frisar que a empresa recorrente utilizou o NCM diverso daquele conceito de solução de consulta da 508, final de 2017, COSIT, solução de consulta 2000, final 509, final de 17, solução COSIT, e solução de divergência, final 04817, COSIT, todas da Receita Federal do Brasil. E tendo a isenção
um benefício fiscal, a legislação deve ser interpretada de forma literal nos termos do artigo 111 do CTN. Assim, não há nenhum posicionamento da RFB que possa amparar a posição adotada pela recorrente, como salientado pela fiscalização de folhas 1648 e 1077. E analisando as provas, constata-se que as operações não cumpriram as condições para a fruição da isenção, tendo em vista que, como bem se destaca a representação fiscal, de folha 2.312, a classificação adotada pela empresa recorrente não se amolda à realidade dos fatos descritos nos documentos fiscais, como, por exemplo, naqueles contendo as notas fiscais, como se vê as folhas 809 e 822. Neste contexto, restou comprovada a infração, assistindo a razão à empresa recorrente. Quanto à alegação da recorrente relativa à autorização do valor base da multa, aplica-se a súmula 3 desse egresso tribunal, da qual transcreve. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento da obrigação tributária principal ou acessória, ou visa punir o infrator que tenha sido em desacordo com a legislação tributária. No tocante à aplicação da taxa Selic, esse egresso tribunal de taxa já pacificou a matéria com fundamento na súmula 10 de sua revisão também de sua versão revisada do seguinte teor, da qual eu também descrevo. Deste modo, os juros de mora incidente sobre o principal, como sobre a multa, ficarem limitadas à taxa referencial Selic com fundamento na súmula 10 de sua versão revisada. Por toda essa me expor, decido por conhecer o recurso de ofício da Fazenda Pública e por negar-lhes provimento, e decido por conhecer o recurso ordinário da empresa recorrente e dar-lhe provimento parcial para limitar os juros de mora incidente sobre o principal e a multa referida à taxa Selic com fundamento súmula 10, em sua versão revisada, e mantendo-se a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Ok, presidente. Já está registrado, presidente. Obrigado, doutor Carlos. O voto está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício das refaces foi conhecido e não provido, e o recurso ordinário da Interlock Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Implantológicos Limitada foi conhecido e parcialmente provido para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic. Agradeço a presença do Dr. Vitor. Um bom dia. Obrigado, senhores. Uma boa sessão. Até logo. Obrigado, bom dia. Passar para o processo de Eletropaulo é um recurso ordinário, relator do Dr. Eduardo Soares de Mello. A sustentação oral já foi realizada na sessão anterior. Vou iniciar os debates. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível fazer a edição do voto? Ah, tá. É só fazer a edição, então. Só um segundo.
Bem, presidente, eu procedo então a uma leitura sintetizada do voto? Sim, esse processo já foi objeto de sustentação oral semana passada. Eu já li o voto do doutor Eduardo. Eu vou retirar em vista, então pedir apenas para o doutor Eduardo fazer uma breve síntese do voto. Perfeito. Então eu vou resumi-lo, né, mais para ficar registrado e para a patrona ter conhecimento do voto. E aí, quando retornar com o voto de vista do presidente, aí eu vou me deter aos detalhes, eu vou ler, porque é um voto extenso e um pouco complexo. Então, o que eu coloco aqui é que a acusação fiscal, ela diz respeito ao creditamento indevido do CMS, decorrente da entrada de mercadorias registradas no ativo imobilizado da autuada hora recorrente, mas que, no sentido do trabalho fiscal, seriam alheias às atividades do estabelecimento ou destinadas ao seu uso e consumo. Circunstâncias essas que, no entendimento do trabalho fiscal, não permitiriam a apropriação dos referidos créditos, conforme artigo 661 e 5 do regulamento do CMS. E aí tem várias alegações preliminares, uma delas de que o auto seria nulo, porque não estaria claro que seria acusação fiscal, teria havido mudança no fundamento da autuação ao longo do processo, e aí eu rechaço essa argumentação e eu entendo que houve sim atendimento ao 142 do CTN e ao 34 da Lei 13.457. Outra alegação é de que a acusação fiscal, a decisão também seria nula, seria omissa, eu também discordo, tá? Houve a devida prestação jurisdicional. Alega também a recorrente a decadência, só que aí eu me curvo à súmula do TIT 9 de 2017, que aplica o artigo 173, inciso 1º do CTN, para a hipótese de creditamento. Aí eu discordo da Fazenda Pública da recorrida quando se insurge em relação ao que alega ser uma apresentação extemporânea de documentos, né, mais especificamente laudos do IPT, laudo contábil, depois tem até um laudo complementar. E aí eu me pauto na necessidade da busca da verdade material, em conjunto com o formalismo moderado do processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo. E aí, então, eu reconheço a documentação que foi determinada pela Quarta Câmara Julgadora. Esse, na verdade, é um processo que chegou a ir para a superior, e aí voltou porque se entendeu que a decisão da 16ª Câmara ela teria sido omissa, então que teria havido aí um vício insanável. Por isso foi distribuído para a minha relatoria. E aí, sintetizando ao máximo o mérito, porque ele envolve aqui a análise de vários laudos, como eu disse, do IPT, depois laudo contábil, eu entendo que os itens que foram adquiridos, foram comprados pela hora recorrente, eles têm uma ligação íntima, uma ligação direta com as redes e linhas de distribuição de energia elétrica e que são fornecidas e comercializadas pela recorrente para os seus clientes. Então, no meu sentido, data vênia ao trabalho fiscal, não poderia se alegar que envolve atividade alheia do estabelecimento, até porque estão relacionados, entre outros, à implantação, à ampliação dessas redes de distribuição e não meramente a sua manutenção. E aí, mais para frente, eu entro também na questão da amostragem, e eu entendo que é válida a amostragem que foi trazida à baila pela recorrente, como também entendo que houve a correção
no procedimento da autuada em relação à escrituração desses itens por ela adquiridos no ativo imobilizado. Inclusive, de forma, no meu sentir, acertada, a recorrente, ela depois apresenta um estudo em que ela compara a contabilidade societária, que é defendida pela autuação fiscal, pelo trabalho fiscal, com a contabilidade regulatória. E aí fica claro que essa última, que é apresentada pela autuada, ela é mais detalhada, ela é mais rica em informação, ela até segrega, né, o que seriam aqueles itens do ativo imobilizado relacionados à atividade fim da empresa, com aqueles itens que não poderiam ser escriturados no ativo imobilizado, ou que seriam uso e consumo. Então, em suma, há uma farta, que é a análise do conjunto probatório, para entender pelo provimento parcial do recurso, né, porque nas questões preliminares eu nego o provimento, mas na parte que eu dou provimento, que é a do mérito, eu entendo então pelo cancelamento do auto. Resumindo ao máximo, esse é meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Como o próprio doutor Eduardo disse em seu voto, são muitas mercadorias, muitos produtos, há laudos. Então, para fazer uma análise detalhada de cada um dos produtos, eu vou solicitar a vista e agradeço a doutora Mariana, que eu posso retornar em breve. Obrigada, uma boa sessão para vocês. Obrigado, bom dia. Passar para o processo de ladeira, comércio de peças para artesanato limitado e recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, o recurso ordinário, recurso de ofício, interposto contra a decisão por FPD TJ3, que julgou parcialmente procedente o ainda. São 11 acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS por não haver escritura regularmente do livro fiscal próprio, livre de saídas, notas fiscais eletrônicas de sua emissão, relativas a operações tributadas. Deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, referentes a operações tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações dos períodos. Deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente o livro fiscal próprio, livre de saídas, cupons fiscais de sua emissão, relativos a operações tributadas. Acreditar esta indevidamente ICMS por meio da escrituração de notas fiscais de entrada sobre o CFOP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado do armazém geral, consideradas não tributadas pela legislação vigente. Acreditar-se indevidamente ICMS por meio da escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada, recebida sob a CFOP 5906, retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral, consideradas não tributadas pela legislação vigente. Acreditar-se indevidamente ICMS por ter escriturado no livro de registro de entradas valor do imposto maior do que destacado referido às notas fiscais eletrônicas de entradas. Deixar de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo combinado de notificação específica para tal fim, os livros fiscais de registro de inventário, com as informações dos estoques existentes em 31 de 2 de 2015 e 31 de 2 de 2016. Deixar de escriturar no livro de saídas notas fiscais eletrônicas relativas à saída de mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento de imposto. Deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, referente a operações não tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações dos períodos. Acreditar-se indevidamente ICMS por meio da escritura de notas fiscais eletrônicas de entradas, recebido sob CFP 5902, retorno de mercadoria utilizada para industrialização por encomenda, escriturado no nível de registro de entrada sob CFP 1902, retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda, considerados como imposto suspenso pela legislação vigente. Última acusação fiscal, deixar para a ICMS decorrente da operações emitidas ao fisco, apuradas por fundamento no artigo 509A do regulamento, uma vez que restou comprovada a existência de entrada de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio, de vigência de entradas. A adição primeira instância julgou improcedentes os itens 2 e 9, procedente em parte os itens 1 e 3,
procedentes dos itens 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 do AIM. Inconformado com a decisão da primeira instância, o único contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: possibilidade de utilização de saldo credor para liquidação de semestre cobrado pelo intermédio dos itens 1, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 do AIM. Impossibilidade de cobrança de semestre de documentos fiscais inutilizados, itens 1.1 a 1.16 do AIM. Não caracterização da suposta inflação praticada, item 3 do AIM. Possibilidade de creditamento de semestre, itens 4.1 a 4.14 e 5.1 a 5.16 do AIM. Transferência de mercadorias entre estabelecimento da recorrente. Itens 10.1 a 10.3, transferência de mercadorias entre estabelecimentos que não foram sujeitas a remessa para utilização. Itens 6.1 a 6.9, compensação de semestre escriturada maior com semestre escriturado a menor. 4.7, impossibilidade de cobrança, nulidade dos itens 11.1 a 11.2, em razão de autuação por presunção e sem prova de mercadorias consumidas no estabelecimento e mercadorias sujeitas a líquido intestável de 4%. Cancelamento da multa imposta por ser desproporcional e com nítido caráter confiscatório. Quanto à multa aplicada nos itens 8.1 a 8.14 do AIM, aplicação do artigo 527-A do regulamento. Quanto à multa aplicada no item 7, aplicação do princípio da consunção e limitação de juros da taxa Selic. Por fim, requer o provimento de recurso ordinário, caso assim não se entenda, requer-se seja reconhecida a redução das multas por descumprimento da obrigação principal, acessória e dos juros moratórios aplicados e a realização de diligência. A doutora interpretação fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. A doutora interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. A Coreia da 12ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para esclarecimento por parte da FE autuante. O contribuinte apresentou petição informando de existência dos itens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 3.1, 3.4, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 do AIM, em razão da sua adesão ao Programa Especial de Parcelamento. A doutora presidente do TIT informou que o painel contencioso administrativo para os subitens não abrangidos pelo pedido de parcelamento. O auditor fiscal atuante prestou informações de folhas tais. A doutora interpretação fiscal apresentou manifestação. O contribuinte manifestou suas folhas tais e quais a primeira Câmara Julgadora determinou o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento do item 11 do AIM. A doutora J3, só um momento. Desculpe. A DTJ3 procedeu ao novo julgamento e manteve integralmente o item 11 do AIM. A autuada interpôs recurso ordinário requerendo o cancelamento do item 11 do AIM ou ajustamento do levantamento fiscal, inclusive mediante diligências ou cancelamento ou redução das penalidades e dos juros que excedem a taxa Selic. A doutora interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Eis o relatório e vou passar ao voto. Inicialmente atuada em sua petição, informa a existência dos itens tais e quais. Deste modo, para os evidentes do AIM, esgotou-se o contencioso administrativo tributário remanescendo em discussão em relação aos itens tais e quais. Passo a apreciar o recurso ordinário. No tocante à alegação de possibilidade da utilização do credor para liquidação de semestre cobrado por intermédio dos itens 1, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 do AIM, não se razão autuada. A matéria já foi objeto de apreciação pela Câmara Superior e foi decidida no sentido contrário à pretensão recorrente, tanto em relação às infrações relativas à falta de pagamento quanto a creditamento indevido. Nesse sentido, foi exposto pela Câmara Superior no processo da DRT 16.00151/92, voto vencedor do Dr. Fernando Moraes Sabraí, transcrito aqui no meu voto. Aí, nesse sentido, a Câmara Superior do CITIT rechaçou o processo da DRT 6.4092/2462, voto vencedor do Dr. Alberto Pedro de Caec, a possibilidade de recompensação do saldo do imposto, ou seja, a consideração de crédito por meio de autoinflação. Pelas razões acima expostas, não ocorreu pretensão da autuada.
Relativamente ao item 1, conforme exposto, o autuado declarou sua desistência do processo administrativo contra os itens ou subitens tais e quais. Deste modo, remate sem discussão apenas o subitem 1.2, que foi cancelado pela decisão primeira instância, que é objeto de recurso de ofício. Assim, não resta exigência a ser apreciada do recurso ordinário relativamente ao item 1 do AIM. Quanto ao item 3, conforme exposto, a autuada declarou sua desistência do processo administrativo em relação aos subitens 3.1 e 3.4, cujas exigências foram mantidas pela decisão primeira instância. Os subitens 3.2, 3.3, 3.5 a 3.7, referentes ao período de fevereiro, março, maio e julho de 2015, foram cancelados pela decisão primeira instância sendo objeto de recurso de ofício. Deste modo, não restam exigências fiscais a serem apreciadas no recurso ordinário relativamente ao item 3 do AIM. A autuada alega a possibilidade de creditamento do ICMS, itens 4.1 a 4.14 e 5.1 a 5.16 do AIM, transferência de mercadorias em estabelecimento da recorrente. Nesse sentido, o argumento é que, embora o destinatário final da autuada na prática serviria apenas para depósito de estabelecimento de matriz, ele não é juridicamente depósito fechado. Para fins da isenção prevista no artigo 7º, inciso 3 do regulamento, há obrigatoriedade de que os destinatários sejam juridicamente depósito fechado, que, diversamente dos outros tipos de estabelecimento, possui características próprias. Conforme a resposta à consulta tributária 23.056/2021, diz o seguinte: o depósito fechado deve ser registrado sob o mesmo código CNAE principal atribuído ao estabelecimento paulista da mesma titularidade, unidade produtiva, havendo ainda a necessidade de indicar como depósito fechado no tipo unidade, o que se verificou no caso concreto. No caso dos autos, conforme as folhas 29 e 25, a filial possui o CNAE 4789001, Comércio Varejista de Souvenirs e Bijuterias e Artesanatos, diversos da autuada, Comércio Atacadista de Artigos de Marinho. Assim, ela não pode ser considerada juridicamente como depósito fechado. Portanto, não sendo depósito fechado, as operações entre a autuada e sua filial e entre esta e a autuada à época devem ser normalmente tributadas. Nesse sentido, dispôs a Câmara Superior no processo da RT4 4073 60 de 2016, relator Dr. Fábio Henrique Bodini Cruz. Diz o seguinte: em que pese o destinatário de mercadorias não estar cadastrado com a armazém geral do depósito fechado, nada impede que essas operações mercantis de natureza atinente. Porém, as remessas e retornos de mercadorias não se enquadram no campo de não incidência ICMS, sendo mandatório que tais operações sejam gravadas pela legislação estadual e registradas como tributadas nas respectivas operações acessórias. Assim, a despeito da autuada filial terem utilizado CFOPs incorretos nas operações, o que ensejaria infração por descumprimento de obrigação acessória, que não é objeto dos autos, em serem operações tributadas, há direito ao crédito do imposto para entrar mercadoria no estabelecimento da autuada. Destaque cancela os itens 4 e 5 do AIM. No tocante aos itens 10.1 a 10.3, a autuada alega ter ocorrido transferir mercadorias entre estabelecimento e que não foram sujeitos a remessa para industrialização. Aduz que houve equívoco na indicação do CFOP em a filial possui objeto social de comércio, varejo de souvenirs e bijuterias, sem qualquer previsão contra a industrialização. De fato, conforme folhas 29 e 25, a filial possui CNAE 4789001, comércio atacaria souvenirs, bijuteria e artesanato, não constando a atividade de industrialização. Nas notas fiscais, folhas 495 e 514, não consta o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o valor total cobrado do autor da encomenda, como prevê o artigo 404 do regulamento para industrialização por conta de terceiro. Também não há nos autos nenhuma prova que efetivamente a filial exerce atividade de industrialização. Deste modo, embora a autuada aduza erro na indicação CFOP, que seria infração por descumprimento da obrigação acessória, não sendo objeto dos autos, entende que a acusação é insubsistente, pois não restou provado que efetivamente ocorra industrialização por encomenda, como consta relato da acusação fiscal, e que, consequentemente, se geraria a suspensão do imposto. Na hipótese de não haver a suspensão do imposto, as operações devem ser tributadas, e assim gerar direito ao crédito do imposto à entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada. Destaque cancela o item 10 do AIM por insubsistência da acusação fiscal. Em relação ao item 6 do AIM, o fiscal acusa o contribuinte de ter escriturado no livro fiscal registro de entradas o valor do imposto maior do que sacado em das notas fiscais eletrônicas de entradas. A autuada confessa a infração, alegando que escriturou a menor de outras notas fiscais para corrigir os valores indevidamente escriturados a maior. Abre aspas, ocorre que, a despeito de recorrente ter escriturado de ICMS a maior em face de algumas notas FE nos períodos 2015 e 2016,
Fato é que também houve escrituração a menor de outras notas fiscais, justamente para corrigir os valores indevidamente escriturados a maior pelo seu contador. A SOL de 29,51 a 29,96 autuada junta demonstrativos que não se ocorre, uma vez que foram produzidos unilateralmente pela autuada, não indica quais notas fiscais que tenham sido escrituradas com imposto a menor para alegar a compensação do imposto acreditado a maior, no ajuntado de suas notas fiscais nem da suposta escrituração menor. Ainda o valor pela autuada diverge a menor do valor constatado pelo fisco com creditamento a maior, indicado nota a nota as folhas 111, como reconhecido pela autuada, folhas 34 e 25, mas sem provas que corroborem essa operação como exposto acima. De acordo com a planilha elaborada pela recorrente e destacada acima, identificou-se a existência de creditamento indevido a maior exclusivamente dos montantes de R$ 56,80 e R$ 11.387,81, valores estes muito menores do que aqueles apontados na autoinflação. Ainda, como alegado pelo autuado, a suposta correção ocorreu no período posterior, ou seja, não no mesmo período da apuração, o que influi no oposto ao apurado de acordo com o momento determinado da legislação. Ademais, a inflação incontroversa, posto que é conhecida pela autuada, que poderia ser afastada somente da hipótese do artigo 509 do regulamento, que prevê denúncia espontânea, fato que não consta dos autos ter ocorrido de acordo com a referida norma. Destaque mantém o item 6 do AIM. Quanto ao item 11 do AIM, alegar a impossibilidade de cobrança do ICMS, nulidade dos itens 11.1 e 11.2, em razão da autuação por presunção sem provas de mercadorias consumidas no estabelecimento e mercadorias sujeitas à alíquota interestada de 4%, cancelamento da multa por ser desproporcional e com nítido caráter confiscatório. A autuada esforça em afastar a acusação fiscal baseando suas alegações contra a destinação e tributação de mercadorias que adquiriu, mas não declarou ao fisco. Tais alegações não se ocorrem, pois não havendo regular registro de suas compras, presume-se que elas foram adquiridas com recurso extra-caixa, como prevê o artigo 509-A do regulamento. Assim, não importa que título ou tributação que as compras foram realizadas, mas sim, deveria ser apontado e comprovado a existência de recursos, receitas não obtidas para suportar as referidas compras sem registro nos livros fiscais, o que não foi feito em momento algum no seu recurso. Nesse sentido, foi expulso o Dr. Samuel Alves Ferreira, no processo DTC 3.10.833/97. O inverso não seria verdadeiro. Se as compras não foram contabilizadas, estejam ou não em registrado no livro fiscal, podem significar que foram pagas com recurso a esta caixa, oriundos de vendas efetuadas a mais de fiscalização sem emissão do documento fiscal. As provas do fisco estão bem postas e suficientes para a acusação fiscal, uma vez que é incontroverso que não houve escrituração nas fiscais indicadas nas folhas 121 a 124, uma vez que, quer na defesa, quer no recurso ordinário, quer nas contrarrazões de recurso de ofício, no mérito, a autuada não apresentou qualquer insurgência contra o fato, limitando-se a arguir a abusividade da multa e a aplicação do artigo 527-A do regulamento, que prevê o benefício da redução e elevação da multa. Diversamente do alegado, não se trata de qualquer arbitramento de valores, uma vez que foram utilizados atos de valores das notas fiscais não escrituradas, mas sim da aplicação da presunção legal, prevista no artigo 509 do regulamento, utilizando-se para tal fim exatamente os referidos valores das compras omitidas pela autuada em sua escrita fiscal para o cálculo do imposto devido, como consta demonstrativo de folha 121 a 124, com a aplicação alíquota de 18%, como prevê para o primeiro artigo 509-A, combinado para o quarto 509, ambos do regulamento. Observe-se que para o quarto do artigo 509 do regulamento, determina a aplicação da maior alíquota do imposto quando houver operações praticadas pelo autuado, o que é o caso justamente em razão das diferenças de levantamento apurados, indicar a presunção de omissão de receitas decorrente de operações tributadas. Portanto, referindo a operações não declaradas pelo recorrente, ou seja, não é possível atestar que as vendas omitidas se sujeitavam justamente a alguma alíquota menor do imposto do que as operações praticadas com a alíquota de 18%. Nesse sentido, foi decidido pela Câmara Superior no processo da ET 7.4054.709/2015, relatoria do Dr. Marcelo Mal Gonçalves de Mendonça. Assim, a alegação de que metade dos sociais sujeita à alíquota interestadual não socorre autuado, uma vez que a agência fiscal decorre da expressa previsão normativa e não há qualquer prova de que a alegada proporção da metade das operações de saída serem interestaduais, declaradas oficialmente, se mantenha nas operações omitidas pelo contribuinte. De acordo com o exposto, as provas dos autos são suficientes para a decisão, sem necessária qualquer diligência como pretende pelo autuado. Destaque mantém a acusação do item 11 do AIM. Em relação à alegação de desproporcionalidade de confiscatoriedade da multa, a matéria está pacificada na Câmara Superior de Justiça e adota entendimento exposto no processo ET 8.40.42,
460 de 2014, relatoria do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, de start, não ocorreu a pretensão do atuado. A súmula 10 desse título foi atinente ao juros foi revisada nos seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multas de alta inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, lei 3457, determina o caráter vinculante das sumas percentuais do CITIT, assim sua observância obrigatória. Start limita a aplicação dos juros ao montante de imposto e multa da taxa Selic. Como exposto no item 7 e 8 foi objeto de existência por parte do atuado, deste modo, quando se fez os itens, o recurso ordinário perdeu seu objeto. Foi exposto conhecido parcial provimento do recurso ordinário. O recurso de ofício versa sobre a integralidade dos itens 2 e 9 e parte dos itens 1 e 3 do AIM. Os itens 2 e 9 foram excluídos em razão do princípio da consunção, sendo absorvidos pelo item 11 do AIM. Entendo que, neste ponto, a edição primeira instância deve ser mantida, uma vez que a própria descrição do tipo acusatório do item 11 contém a descrição de deixar escritório de notas fiscais divergentadas, itens 2 e 9 do AIM, o que demonstra que as respectivas condutas não são autônomas. A inflação de natureza formal é absorvida pela inflação de natureza material. O parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374 determina as hipóteses que haverá acumulação de penalidades. Entre que a referida norma trouxe as hipóteses em que foi possível, considerando os tipos inflacionários em abstrato, identificar as situações de absorção de condutas. No entanto, em concreto, as inflações estão descritas conforme as situações fáticas, e assim tendo possível identificar o corrente de consunção não prevista a priori, no parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374. Em situação envolvendo as duas acusações em questão, nos pentes autos, a Câmara Superior decidiu no mesmo sentido, nos julgamentos dos AINs 30.27.767-0, relator Dr. Alberto Podgek, e 40.05.198-4, relator Dr. Argos Campos Simões. Destaque mantém o afastamento dos itens 2 e 9 do AIN. No tocante ao item 1 do AIN, houve o cancelamento de agência fiscal relativamente às notas fiscais 22.855, 24.160 e 24.259. A nota fiscal 22.855 compõe o item 1.1 do AIN, que foi objeto de existência por parte da autuada, conforme exposto no item 1 desse voto. Assim, resta mantida a agência fiscal relativa à nota 22.855, sendo reformada em sua primeira instância nesse ponto. As folhas 23.84 e 23.87 consta a suposta escrituração das fiscais 24.160 e 24.259 de registros saídos como canceladas. No entanto, conforme a decisão da colenda 12ª Câmara Julgadora, que determina a diligência contra a validade referida de registros saídos, o auditor fiscal autuante informou. A única escrituração fiscal válida para a autuada é aquela constante da FD? Esclarecimento, sim. A única escrituração válida é aquela constante da FD transmitida à Receita Federal do Brasil, conforme disciplina o artigo 250-A do regulamento. O registro saindo juntado pela autuada, as folhas 22.79 seguinte possui valor fiscal. Esclarecimento, o livre registro saído juntado pela autuada não possui valor fiscal. Com razão, o auditor fiscal autuante, pois somente possui validade fiscal, como livros fiscais, aqueles transmitidos à Receita Federal do Brasil de acordo com a escrituração fiscal digital. Assim, os documentos de folhas 22.79 seguintes não comprovam que referidos notas fiscais foram escriturados e nem que, de fato, se trataria do caso de cancelamento. Analisando a materialidade da situação pelos documentos trazidos pela autuada, embora conste folhas 22.65, no campo eventos NFE, relativa à nota fiscal 24.160, que houve o desconhecimento da operação presidenciatária, o registro somente ocorreu em 2 de 7 de 2015, ou seja, muito após a data de saída de mercadorias, em 19 de 3 de 2015, às 11h35:59, e após a confirmação da operação presidenciatária em 1 de 7 de 2015. Deste modo, considerando o tempo decorrido registrado na NFE, depende que ocorreu o fato gerador de semestre, pois houve saída de mercadorias, estabelecendo autuada, situação que não caracteriza o cancelamento fiscal, que ocorre somente quando não há a referida saída da mercadorias, como expôs resposta à consulta tributária 27.259/2023. Com a ocorrência fato gerador do imposto, é obrigatória a escrituração da fiscal com o respectivo débito semestre, mesmo que, posteriormente, a mercadoria possa não ter sido entregue ao destinatário, artigo 453 do regulamento, ou tenha sido emitida outra nota fiscal em substituição, uma vez que o fato gerador de semestre é instantâneo, ocorrendo no momento de saída da mercadoria, conforme artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374. Quanto à nota fiscal 24.259, ela não consta na listagem de notas fiscais canceladas trazidas pela autuada a sua 22.62. Ainda não foi juntada a referida nota fiscal com os campos eventos da NFE, a fim de demonstrar alegar inocorrência do fato gerador do imposto.
Deste modo, não aprova da alegação de que referidas notas fiscais foram inutilizadas, devendo, portanto, ser mantida a respectiva vigência fiscal. Destaque uma reforma de São Prima Instante para restabelecer o subitem 1.2 do AIN. Quanto ao item 3 do AIN, a decisão primeira instância excluiu agências dos subitens 3.2, 3.3, 3.5 a 3.7. A autuada confessa que não realizou procedimentos regulares para a escrituração dos cupons fiscais. No entanto, a acusação não versa sobre descumprimento e obrigação acessória, mas sim de falta de pagamento. Portanto, essa é a matéria que deve ser apreciada. For alegado que, abre aspas, todo ICMS relativo à operação havia sido recolhido devidamente escriturado em vídeo de saídas, e no SPED. A qualidade de segunda Câmara Julgadora determinou a diligência para a verificação do quanto é ligado, havendo esclarecimento do auditor fiscal atuante, as folhas tais e quais. Solicita ao FR atuante confirma se autuado de fato escriturou no SPED fiscal as notas fiscais, número tais e quais, e com os valores constantes planilhas de folhas 2283 e 23 a 2336, bem como se tais valores sejam coincidentes com aquele registro do item 3 do AIN, para os meses de fevereiro, março, maio, junho e julho de 2015. Esclarecimento. Para facilitar o entendimento, foi concluído a tabela abaixo. Verifica-se que a nota fiscal, as notas ANFEs 23644, 24026, 25236, 26142 e 1 foram escrituradas no SPED fiscal com valores de ICMS coincidentes ou superiores àquele registro do 83 do AIN. Vale mencionar que o documento 1 não é de fato uma nota fiscal eletrônica, trata-se de um lançamento feito livre registrado do SPED sob o modelo documento 1B, em que, segundo a defesa autuada, foi utilizado para lançar R$ 15.166, referente ao ICMS dos cupons fiscais. Deste modo, de fato, como alegado, a autuada escritura de finanças fiscais com valor do imposto superior às repetidas operações. O excesso corresponde ao exigido nos subitens 3.2, 3.3, 3.5 a 3.7. Assim, embora tenha ocorrido a não escrituração dos cupons fiscais, descumprimento de obrigação acessória, que não é objeto do AIN, não se verifica a falta de pagamento em decorrência do fato. Destaque mantém o cancelamento de subitens 3.2, 3.3, 3.5 a 3.7. Pressuposto com esse do parcial plano custo de ofício, restabelecendo o item 1.2 do AIN e não mais manter as agências fiscais afastar pela sua primeira instância. Em suma, subitens tais e quais, objeto de existência pelo autuado. Subitem 1.2 do AIN, mantida a agência fiscal. Subitens 2.1 a 2.21 do AIN, cancelada a agência fiscal. Subitens 3.2, 3.3, 3.5 a 3.7, cancelada a agência fiscal. Subitens 4.1 a 4.14, cancelada a agência fiscal. Subitens 5.1, aqui tem que fazer uma pequena correção. Cancelada a agência fiscal, subitens 6.1 a 6.9 do AIN, mantida a agência fiscal. Subitens 9.1 a 9.23, cancelar a agência fiscal. Subitens 10.1 a 10.3, cancelar a agência fiscal. Subitens 11.1 a 11.2, mantida a agência fiscal. Juros aplicados ao montante do imposto e multas limitadas à taxa Selic. É assim que eu voto, só um momento que eu vou fazer uma pequena correção no voto.
Só um momento, Pedro. O doutor Pedro vai pedir uma manifestação. Engraçado que esse processo aqui seria recurso misto. Mas só Eu tá reparei isso também, que ele ordinário. está só como ordinário, né? Tá É, estranho isso. é estranho. Eu não tinha reparado nisso, só reparei agora que fui fazer o registro do voto. O que será, hein? É como se ele tivesse esquecido o recurso de ofício lá atrás. É verdade. Talvez. Bem, eu vou conceder aqui a manifestação do doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Eu vou só me manifestar com relação à consunção, né, que a gente tem uma posição bastante forte nesse sentido, e com relação à exclusão das demais acusações, a gente está concordando. A questão do depósito fechado, sempre defendemos a questão da legalidade, não tem como eu chegar a falar que a intenção dele era como se fosse, ou é ou não é. Se não é, tem direito ao crédito. E as outras questões levantadas pelo relator, a gente está concordando também, essa questão de não ter escriturado a menor, ter pago a menor imposto de ICMS, que foi compensado em outros itens, a rigor eu seria absolutamente contra isso, mas como nesse caso ele não pode pedir, já se passaram aí quase 10 anos do fato gerador, né, ele não vai poder pedir a restituição dos outros valores recolhidos a maior. Se o próprio autor do feito falou que uma coisa compensou a outra, a gente está concordando e não vamos mais perder tempo com isso. Agora, realmente, com relação à consunção, a gente tem uma posição bastante forte. Eu já registrei, senhor presidente, eu posso passar a leitura? Por favor, doutor Pedro. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, dele discordamos com relação ao cancelamento dos itens 2 e 9 em razão do princípio da consunção, tendo em vista que o referido princípio não ocorreu no caso em questão. Isto porque, conforme já esclarecido em nosso parecer em recurso de ofício de folhas tais, os fatos puníveis são decorrentes de núcleos de tipos distintos. Um é falta de pagamento de imposto, no item 11, e os outros são falta de escrituração, itens 2 e 9, que, por sua vez, denotam a existência de comportamentos distintos. Nesse contexto, a análise dos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 da 6374 espancam qualquer dúvida a respeito da impossibilidade da absorção no presente caso. Então, trago aqui o artigo 85 e demonstro que essas acusações não estão expressamente previstas na legislação como sendo causa de exclusão de não poder absorver, de não poder autuar as duas condutas juntas. Então, uma vez que as infrações contidas nos itens 2 e 9 não estão excetuadas com relação ao item 11, sendo certo que somente os casos acima podem ser objeto de absorção, não há margem interpretativa para o disposto nos parágrafos acima. A lei tributária foi clara ao definir qual a vontade do legislador quanto à possibilidade de acumulação das infrações tipificadas no artigo 85 da 6374. Desta forma, estamos pelo restabelecimento das infrações dos itens 2 e 9. Este é seu parecer. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Agora, doutor Pedro, eu vou manter meu voto, que eu acho que é o posicionamento da Câmara Superior sobre o tema, especificamente nesse tipo de construção. Então, eu vou manter meu voto. Só fiquei um pouco assim, que aqui, na verdade, seria um recurso misto, né? Ele não traz como recurso misto, né? É, Ele traz só como recurso ordinário. só como recurso ordinário. Não sei, talvez, porque não vai ter como registrar, né? Não tem. Eu estava vendo a distribuição, eu também não tinha reparado, né? Ele foi distribuído como recurso ordinário. É. Só como recurso ordinário, não recurso misto. Você talvez registrar isso em despacho e mandar para assistência do tribunal para ver por quê, né? Doutor Rafael, você acha que há algum problema? Eu de mandar mensagem que dá essa parte de suporte no EPAT para perguntar para eles se eles têm alguma ideia do que está acontecendo, se a gente conseguiria fazer algum tipo de saneamento rápido agora, ou se seria o caso da gente retornar o processo para a pauta, sanear e posteriormente a gente só Sim. apresenta de novo, né, o processo. Penso que seria
essa segunda opção seria melhor, se eles não conseguirem me dar uma resposta rapidamente aqui. Tá. Porque eu estava vendo a distribuição, ele foi distribuído como recurso. Eu também não tinha reparado anteriormente, foi distribuído como recurso ordinário. Não foi caso de anulação, né? Não passou pela superior, não deveria ter dado problema isso. Eu não sei se também não. Se como. Não sei se o motivo que foi distribuído como recurso ordinário é que ficou só como recurso ordinário. Com certeza o problema aconteceu antes da distribuição, por isso que está aparecendo só ordinário. Agora, eu mandei mensagem para aqui para os colegas que cuidam disso. Mas rápido, se eles Eu não acho que responderem, acho que a gente deveria tirar de pauta e talvez. Deixa eu ver aqui. reincluir na próxima. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque talvez o problema foi o seguinte: teve dessa primeira instância, e a Câmara anterior, ela anulou um pedaço só, né, E da aí decisão não primeira teve. instância. E aí, quando voltou, a decisão primeira instância julgou só o item 11 novamente. E ele manteve. Aí, não sei se é por causa disso que virou o recurso ordinário. Sobre a segunda decisão Isso, da primeira instância, isso, não houve interposição de recurso de ofício, até porque a decisão não versou isso, sobre o restante, né? Eu isso, acho que foi esse o cenário. O sistema interpretou que foi uma anulação, não um complemento de julgado. isso. Acho que foi isso. Anulou, É, decidiu, como não versou sobre tudo, sim. então, acho que foi esse o problema. Os colegas falaram que já estão verificando. Não sei se eles vão conseguir reativar. Eu acho que o recurso de ofício lá atrás foi esquecido. Porque ao que me parece, né, por esse andamento processual que teve a primeira decisão, teve o recurso de ofício e recurso ordinário. Isso, Teve uma decisão de anulação, voltou para a primeira instância. A primeira instância julgou, mas só uma parte, isso, e só houve recurso ordinário em cima dessa segunda parte. isso. Então, acho que foi isso mesmo. Porque quando fez a anulação, o sistema considerou que anulou tudo, Anulou tudo. né? Então, que foi só um complemento, né? Uma anulação integral. Porque Eles estão aí, tentando reativar no sistema a peça do recurso de ofício para que seja possível incluir a informação. Já estão em contato com a equipe técnica para ativar. então, na verdade, talvez quando você tem as anulações parciais para a primeira instância também tem que julgar, né, a parte que foi determinada, mas talvez tem que repetir o passado, a parte que não foi objeto de nova decisão. Sim. Aí tinha que repetir que há recurso de ofício, porque nessa última decisão aqui, que só julgou o item 11, o julgador até colocou expressamente, não há recurso de ofício. Ele não marcou que houve recurso de ofício, porque ali na decisão dele não atingiu, não Isso. teve. Mas no registro dele, talvez ele teria que replicar a parte que ele não julgou. Sim, ele deveria, na verdade, rejulgar tudo. O É, problema é esse, né? Ele não poderia rejulgar tudo porque não foi o que foi determinado, né? Mas ele deveria replicar, pelo menos, e isso. informar que conforme aquilo lá anteriormente, Primeiro então informar é isso. assim. Informar e registrar que tem um recurso de ofício. Acho que aí o sistema entende. Normalmente as E decisões de anulação de decisão de primeira instância são integrais, né? Volta-se toda a matéria, mesmo que o ponto é, de anulação seja, seja só um específico, mas retorna toda a matéria para o julgador ordinário, né, de primeira instância.
Eu estava pensando isso, porque como a última decisão de Câmara Julgadora determinou complemento de julgado, só com relação ao item 11, quando eles registraram, se eles registraram anulada a decisão, aí realmente matou o recurso de ofício, né? Aí começa tudo de novo, talvez tenha sido Só isso. espero o seguinte, que eu não perca esse voto, porque deu muito trabalho. Deu Deu muito muito trabalho. trabalho mesmo, eu Se o processo imagino. for devolvido e começar do zero, eu vou ficar com dó, porque deu trabalho pra caramba fazer esse voto. Você vai A ficar gente com vai dó de você conseguir. mesmo, né? Foi, não, eu fiquei vários dias fazendo esse voto, porque Não, mas demorou, viu? tá Com muito certeza. preciso, tá muito Com preciso. certeza. Parabéns pelo voto, senhor presidente. E daí não deu para Exatamente. fazer um dia só, levei alguns dias para terminar. E eu não consigo nem brigar, nem defender o que você está derrubando aí, pô. Então tá muito Ah, bem feito eu mesmo. fiquei até tranquilo que a única divergência do Pedro foi em relação à construção, né? É, Essas matérias assim, eu não me importo muito, porque quem vai decidir mesmo é superior, né? Não somos nós, né? Então, o de resto que se o Pedro concordou, eu não vou discordar, né? não, essa da industrialização, tudo bem, ele botou o TFAP de industrialização, mas não existe mais nada que indique isso, né? Realmente tá fraco o conjunto probatório. É Aí, que o duro, sabe? né, Pedro, se eu entendo conforme for lavrado, vai ter vários outros autos que vai ser complicado, né? Não é? Vai ser uma tese contrária a tudo que está até hoje se É, diz, né? é. Então, não sei, Rafael, você acha melhor tirar de pauta? Olha, o pessoal me falou que já estão atuando na solução. Perguntei se eles Ah, vão conseguir reativar. Eles vão falar, vamos tentar, mas não me dê um prazo. O que eu tá, proponho? Que a gente faça uma pausa de uns 20 minutos para ver se vem alguma resposta. tá, Do contrário, aí a gente tira de pauta. E aí, com certeza, por uma próxima sessão, isso vai estar devidamente corrigido no sistema. tá bom. Todos concordam? Vamos fazer uma pequena pausa? Sim, ok. Tá bom. Então, vamos fazer uma pequena pausa aí de 20 minutos, né, Rafael? Vamos esperar uns 20 minutos, quem sabe eles conseguem alguma coisa. Eu vou continuar falando com eles aqui e te informo. Tá bom. Obrigado, Rafael. Né? Vamos fazer uma pequena pausa, então. Até mais.
Presidente, Oi, já Rafael. foi reativado o recurso de ofício, agora está aparecendo certo lá. Dá para registrar. Deixa eu ver aqui. Tem que sair do EPAT e voltar, eu acho. Ah, Ou tem pelo que menos sair da tela, talvez. Tá. Tem que sair da tela. Agora. Tá aparecendo recurso misto agora. Ah, então é isso. Deixa eu ver aqui. Vou tentar habilitar. Pronto, agora está registrado. Muito bem, o processo está então em discussão. Doutor, não sei se o doutor Eduardo voltou, só um momento. Muito bem. Então, o voto está registrado, foi sanado o problema. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso de ladeira, comércio de peças para artesanato limitada foi conhecido e parcialmente provido. O recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e parcialmente provido. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 27 de agosto de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.